Meus queridos, nós praticamente nesta celebração marcamos já o final do tempo pascal. Tendo celebrado Quaresma, o tríduo pascal, a ressurreição do Senhor, a oitava da Páscoa, nós tivemos um tempo enorme de uma catequese pascal sobre a ressurreição, sobre o sepulcro vazio, sobre os efeitos que foi e que os efeitos que aconteceram na vida dos apóstolos e na vida da igreja, para que nós pudéssemos a todo ano, meus irmãos, e eu digo assim todo ano, porque as dúvidas de hoje não são as de ontem, não serão as de amanhã. Nós somos por natureza pessoas incrédulas, e vira e mexe, nós estamos nas nossas crises existenciais, como vem, crise financeira nem se fala, crise emocional e crise espiritual. Por isso, é um presente de Deus, a cada crise, nós reforçarmos a nossa fé, e podermos dizer: eu creio na ressurreição, eu creio num Cristo ressuscitado, eu condiciono a minha vida a essa verdade, a esta realidade, não uma ideologia, a esta realidade. Ele está vivo, o alfa, o ômega, princípio e fim, e arrisco tudo por ele. A gente tem que dizer sempre isso, meus irmãos. Você fala assim: padre, mas isso são palavras? Não. Quando a gente fala, quando a gente professa, a gente vai se convencendo. A palavra tem poder, por isso que a gente professa: eu creio. E hoje, já na perspectiva, o que virá? O Senhor que volta para o Pai. Eu voltarei para o Pai, e depois voltarei, quando virá para julgar os vivos e os mortos. E depois tem Pentecoste, a efusão do Espírito Santo. Então é natural que a liturgia de hoje nos prepare para tal. E quem escuta o Evangelho, parece que são coisas sem conexão. Ei, atenção, tem uma profunda conexão cada frase desse Evangelho. E vamos ver. Quem está em casa pode abrir o aplicativo da obra Evangelizar e acompanhar o Evangelho. Quem está aqui, fique atento, que tem muita coisa bonita. Inclusive, se você acha que hoje tem confusão na igreja, a primeira leitura, não pensa que foi desse jeito. Ali já tem palavras pesadas, mas judeu não conversa, judeu grita. E teve briga de sair faísca entre Paulo, Pedro, Tiago, irmão do Senhor, Barnabé, a ponto de terem que fazer uma reunião chamada Concílio de Jerusalém. Mas eu chego lá. Então, conflitos sempre existirão, a questão é como lidá-los. O Evangelho vai explicar. Começa dizendo algo que parece estranho para mim e para você. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Filhos, veja que o texto está dizendo que quem guarda a palavra de Deus, quem vive a palavra de Deus, quem busca ser discípulo do Senhor, não é que Deus vem e incorpora, mas você se torna uma pessoa de Deus, naturalmente. E não é difícil você perceber, esta pessoa, se eu uso a palavra, é do bem. Não é assim que a gente fala? Essa pessoa é do bem. Puxa, que pessoa afável, pessoa que constrói, pessoa que você quer estar perto.
porque essa pessoa traz paz. O triste, meus irmãos, é se por acaso a gente se perguntar para os outros e perceber que nós somos o contrário. Sai para lá, filho do tinhoso. O que Jesus está dizendo: quem guarda a palavra, quem medita a palavra, quem procura viver o Evangelho, terá Deus presente na sua vida. Então aqui já questionemo-nos: será que as pessoas nos veem como pessoa de Deus? Homens de Deus, mulheres de Deus? E aqui já aceno Santa Rita de Cássia, uma mulher de Deus, não obstante os conflitos terríveis desta mulher, uma família desestruturadíssima, mas é uma santa. E o Senhor continua: isso eu vos disse enquanto estava convosco. E agora preste atenção, já começa a apresentar a presença do Espírito Santo, essa efusão do Espírito Santo que acontecerá. O defensor, o Espírito Santo, primeiro isso, e isso nos falta às vezes rezar: Divino Espírito Santo, não é só iluminai-me, é defendei-me também. Divino Espírito Santo, defendei-me do maligno. Divino Espírito Santo, defendei-me dos caminhos errados. Divino Espírito Santo, claro, pela iluminação, mas nós não temos muito esse Espírito Santo como defensor. E na igreja, nos momentos de crise, vamos ver na primeira leitura, eu diria outros momentos com reformadores e contestadores, o Espírito Santo foi aquele que fez a igreja continuar, a passar pelas águas revoltas. Foi o Espírito Santo que fez com que a barca, que a igreja não naufragasse. Então comecemos a pedir: Espírito Santo, me defenda, me ilumine, me mostre o erro, ou no mínimo, me mostre que ali tem uma armadilha, me mostre que aquela palavra, ela é dúbia, me mostre que aquele caminho me leva para o mal. Isso eu disse enquanto estava convosco. Mas o Espírito Santo que o Pai me enviará em vosso nome, Ele vos ensinará tudo, ensinar, e recordará tudo o que vos tenho dito. Ora, importante isso. Primeiro, que vos tenho dito. Teria Jesus esquecido de alguma coisa? Não. Tudo que ele precisava revelar do Pai, ele o fez dentro dos limites do que podia ser compreendido. Mas pense assim, meus irmãos: Jesus, ele deu as linhas gerais do cristianismo, os axiomas, vamos usar uma palavra bonita. Ele deu as regras de ouro, os ensinamentos principais, como as bem-aventuranças, a lei áurea e todos os princípios: amar a Deus e ao próximo como eu vos amei, e assim por diante. Mas nosso Senhor, Ele não entrou na casuística, Ele não entrou nos parágrafos, parágrafo único, parágrafo 2, entende o que eu estou dizendo? É como se a gente fosse ler a lei, a Constituição. Existe a Constituição e os parágrafos, direito canônico, os parágrafos, às vezes os parágrafos são mais complicados do que a lei. Jesus não quis nisso, Ele colocou os princípios gerais, mas nestes princípios gerais nada faltou. Estava tudo ali. Mas acontecerá que a vida vai se impor. A vida traz novos problemas. Gente, os problemas da primeira igreja, a igreja primitiva, foram diferentes da igreja dos santos padres.
e depois da igreja medieval e da igreja de hoje, a própria consciência cristã evoluiu, mas evoluiu o que Jesus disse? Não, a compreensão. Então veja, o Espírito Santo é aquele que vem ensinar e vem recordar. Por isso, a igreja é conduzida pela ação do Espírito Santo, ela subsiste pelo Espírito Santo. A cada concílio, a cada sínodo, a cada apelo de Deus, é o Espírito Santo que conduz. Isso é a riqueza, essa é a riqueza da vida. E nesse contexto, eu gostaria de voltar à primeira leitura. O problema era seríssimo. A gente lê essa primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, pena que o tempo não me permite, a gente não entende, mas é sério o negócio. Paulo de um lado, com os pagãos no cristianismo, que não eram circuncidados, do outro lado, os judaizantes, os judeus circuncidados cristãos. Eles eram cristãos? Eram. A briga era do quê? Circuncisa ou não circuncisa? O problema é que de um lado está Paulo, e do outro lado, do lado dos judaizantes, está Tiago, irmão do Senhor, e São Pedro. Então, como a gente fala, é briga de peixe grande. E como eu disse, judeu não conversa, eles gritam. Então foi feio o negócio, a tal ponto que eles tiveram que sair de Antioquia, que era na verdade a sede, a primeira cátedra de Pedro foi lá depois de Pentecostes, e tiveram que ir a Jerusalém e conversar. Aqui está o segredo: dialogar. Os conflitos devem ser dialogados, discutidos, unidade da igreja. E é impressionante o final que nos marca já na igreja primitiva, com os apóstolos vivos, como eles resolveram o conflito. Quando diz assim: não obstante, detalhe importante, eles não mandaram Paulo de volta com o veredicto, sinal que a coisa era feia mesmo, tiveram que mandar outro. Mas olha o que eles dizem: ficamos sabendo que está briga entre vocês, e quem fez essa briga não fez em nosso nome. Por isso nós nos reunimos e nós estamos mandando uma pessoa legitimada, tarimbada, pessoa autenticada, falar em nosso nome, e a nossa decisão é essa. Mas veja como ele começa: decidimos o Espírito Santo em nós. Gente, chega a me arrepiar. Veja o que eles estão dizendo: decidiu o Espírito Santo em nós. E aí eles colocam, qual é a decisão? Vocês, pagãos, não estão obrigados à circuncisão, parem com isso. Mas o que nós recomendamos são 4 critérios: que vocês não comam carne sacrificada aos ídolos. Se comem porco, não foi citado aqui. O judeu não comia, mas também não foi, aqui não é um problema. Sangue, carne sufocada, e não casam entre parentes, é o casamento ilícito, ilegítimo. Do mais, o importante é Cristo. O que eu quero enfatizar aqui, além desse impasse, como foi resolvido. Imagina se os problemas de hoje, não só da igreja, e isso é para o mundo, os problemas, as brigas, os conflitos entre países fossem resolvidos num diálogo, em oração, escutando o Espírito de Deus. Não teria guerra, não teria violência, não teria tantas mortes, não teria tanta injustiça, não teria uma crescente de mais e mais pessoas
empobrecendo, sofrendo, sem dignidade. Eis aqui, para que serve o Espírito Santo? Para iluminar, para defender, mas para levar a um ponto de união. Veja, meus irmãos, falei do mundo, falei de guerra, mas e nas nossas famílias? Será que não está faltando o Espírito Santo? Para que haja essa união, para que haja esse ponto de convergência, onde um cede, outro cede, e os dois ganham. Ainda tem mais. Jesus diz: deixo-vos a paz, não a paz do mundo. E aqui Jesus está falando que no tempo de Jesus não tinha guerra lá na Judéia, porque Roma estava dominando, ninguém era louco de ir contra Roma, alguns eram e eram sufocados. Então Jesus sabe o que está fazendo. Eu vos dou uma paz que não é essa paz opressora que o mundo lhe dá, não é essa paz velada, essa paz feita com armas, sufocando qualquer manifestação da verdade e da voz do Espírito. E é por isso que aí depois ele diz: não intimide vosso coração. Não fique intimidado, não fique perturbado o teu coração. Nós temos um defensor, nós temos alguém que nos ensina, e é o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, abre-se nesta celebração claramente a necessidade de suplicarmos o Espírito Santo, de pedirmos o Espírito Santo para o mundo, para o Brasil, para a nossa vida pessoal, para as nossas famílias. E lembrando, meus irmãos, que coroa toda essa liturgia a segunda leitura, o livro do Apocalipse, que vai dizer de um dos arrebatamentos. É lindo isso, que ele vê uma cidade linda, com vários pórticos, e nesses pórticos, 3 portas para o norte, sul, leste, oeste, abertas, dizendo o quê? Que o fim último da religião, da fé, é que todos os povos possam entrar nessa cidade divina, que não tem templo. E a mais pura verdade, no céu eu não vou rezar missa, no céu a gente não vai rezar o terço, não precisa de templo, não precisa de oração, nós não vamos precisar de mediação, nós estamos na face de Deus. E no céu é lindo, e tem um poema de Santa Teresinha do Menino Jesus, que me vem agora, só uma última citação, chama-se Hoje, e no final ela diz: logo logo, meu Jesus, estarei contigo no céu, onde o dia não se põe, o dia não se põe, e eu cantarei eternamente meu hoje presente eterno. Esse é o fim nosso. Hoje também uma última palavra sobre Santa Rita de Cássia. E aqui Santa Rita, eu falei no rádio, fizemos a novena, hoje é o dia. Quem quiser a vida de Santa Rita, veja ali nos meus vídeos, tem. Mas o que eu quero dizer, essa mulher, ela viveu pelo Espírito Santo, tinha tudo para dar errado na vida dessa mulher, tudo. Um marido agressivo, um marido briguento, a ponto de ter sido morto pelos inimigos, 2 filhos vingativos, que decidiram vingar o pai. E Santa Rita de Cássia disse: isso é força do Espírito, Senhor, antes de ver meus filhos assassinos e na morte eterna, levai-os. E eles foram. Depois o que? Foi pedir para entrar num convento. Sabe o que disseram? Meu Deus,
aqui no convento, uma viúva, marido morto, assassinado, 2 filhos mortos, queremos essa mulher aqui não, é mau agouro. Até que precisou uma intervenção do céu, de 2 grandes santos arrebatarem para dentro de um convento uma vida marcada por uma chaga na testa, para lembrar o sofrimento de Cristo. Por isso ela é santa das causas impossíveis, porque na vida de Santa Rita nada era possível, mas em Deus tudo se tornou. Então, filho, não se intimide o vosso coração, temos o Espírito Santo, o mesmo que suscitou Santa Rita. Não intimide vosso coração, para Deus tudo é possível. Amém.